Olá, participação ou gestão participativa é algo que é imprescindível a um líder. Até porque se ele não fizer isso, ele nem pode ser considerado líder, e sim um gestor. Mas como promover uma participação construtiva e saudável? É esse o tema que nós vamos desenvolver nesse vídeo. Salve, salve pessoal, sou Marco França, especialista em desenvolvimento de liderança, coaching executivo, mentoria, cultura organizacional, fazendo para vocês mais um vídeo na área de desenvolvimento de líderes e agora falando sobre participação, sobre gestão participativa, o quanto essa ferramenta é importante para o líder e é importante para um processo que possa se chamar efetivamente de liderança. De antemão, eu já peço aí a sua inscrição no canal, o seu like, caso você goste do vídeo, e o seu compartilhamento desse vídeo, caso você identifique que alguém possa se beneficiar com o conteúdo que a gente está trazendo para vocês. A participação de pessoas no processo de gestão é algo tão fundamental que existe um modelo de gestão chamado gestão participativa. E apesar dessa discussão, as teorias de administração já terem mais de 50 anos falando disso, vem evoluindo ao longo do tempo, a participação foi um dos elementos mais importantes que trouxe inovação no processo de gestão, porque lá no início essa participação não existia. Os modelos de gestão eram baseados na burocracia, na autocracia, ou seja, você simplesmente obedece. À medida que a sociedade vai evoluindo, ela também vai trazendo esses elementos de participação, a ponto das novas gerações colocar isso como uma condição indispensável, né? Praticamente as gerações Y, Z e as mais recentes não admitem um modelo sem a participação. Agora, falar simplesmente de participação é como dizer que só existe preto e branco. Não, existem várias tonalidades de cinza aí no meio. A participação ela pode sair de zero participação a uma participação nas decisões, no poder, e aí você tem aqui no meio várias possibilidades. E esse aspecto ele é muito importante porque ele precisa ser entendido como algo que está em consonância com a cultura organizacional da empresa. Não adianta você tentar fazer um modelo de participação se a cultura não suporta esse modelo. E eu vou falar de algumas possibilidades e alguns desses níveis de participação que podem ser escolhidos pelo líder. Mas antes disso, eu gostaria de falar do aspecto da essencialidade. O que é essencial na questão do tema gestão participativa ou participação? A existência ou não da participação, ela está ligada a uma questão muito específica do líder. Se ele tem condições de, entre aspas, perder o controle para dividir esse controle com a equipe. Dentro dos aspectos emocionais da liderança, existe uma delas que é chamada síndrome do herói, que é uma das maiores inimigas do processo participativo. Que simplesmente o líder ele se vê como um herói, como alguém que tem que combater tudo e a todos sozinho, e aí ele acaba não deixando a equipe participar. Essa condição emocional do líder é uma das maiores inimigas da participação. E esse elemento ele tem que ser visto com muito cuidado porque ele é essencial. Se o líder não muda o seu mindset, não muda o seu modelo mental para o fato de que ele não precisa ter esse comportamento de herói, ele não vai ser bem sucedido dentro de um processo de gestão participativa. E agora, partindo por uma questão mais prática, ou seja, como organizar essa participação, nós vamos dividir esse vídeo em dois temas. Organizando as questões de gestão, ou seja, quais seriam as possibilidades de fazer uma participação, promover a participação dos aspectos de gestão, ou seja, dos aspectos de organização,
E outro dos aspectos de liderança, também uma escadinha onde a gente pode subir aí em diversos níveis de participação para que você possa escolher um deles e começar a praticar de forma imediata. Então, falando da escada da participação no que se refere à gestão, vamos colocar alguns níveis que você pode estabelecer como de participação. O primeiro deles, que não seria nenhuma participação, seria participação zero, o líder decide tudo e o time só obedece. Não daria nem para chamar de líder, seria um gestor. Mas, indo para um segundo nível, que seria o nível das opiniões, ideias, de ação, o líder já abre a possibilidade das pessoas darem opiniões, darem sugestões de caminhos. Essa é uma primeira abertura que o líder pode fazer para que as pessoas possam dar ideias, dar ideias de plano de ação. Já o terceiro nível já é montar um plano de ação em conjunto. Aí, nesse caso, um ponto importante é que o líder não tenha as informações de onde chegar, não tenha um plano pronto, porque aí senão nós caímos naquilo que a gente chama de pseudo-participação, ou seja, eu falo que as pessoas vão participar, mas eu já tenho o plano pronto, eu chego lá com tudo organizado e vou colhendo opiniões que estão de acordo com aquilo que eu fiz. Essa pseudo-participação é perigosa, ela não deve ser feita porque ela passa uma questão de falta de veracidade, de falta de credibilidade. E aí, um quarto nível de participação, a gente poderia chamar de definição de objetivos e metas em conjunto. Esse nível já é um nível mais difícil de ser alcançado, principalmente em empresas multinacionais, empresas grandes, onde os aspectos de metas e objetivos ele já vem sendo cascateado do board da empresa para baixo até chegar nas equipes. Então, as equipes não têm muita capacidade de fazer isso, mas empresas menores podem fazer isso, podem reunir o time e desafiar o time para que ele estabeleça metas e objetivos de uma maneira mais avançada. Então, esse seria um quarto elemento que você pode definir junto com as pessoas e trazê-las para a participação. Muitas vezes, quando você provoca o time para ele trazer uma meta e um objetivo, a gente normalmente se surpreende. A gente acha que se colocar uma meta, eles vão colocar uma meta por baixo. Mas isso acontece se o time for um time com pouca maturidade, um time não um time bem formado, um time de alta performance. Se ele for um time de alta performance, você vai pedir uma meta, ele vai dar uma meta até mais alta do que você imagina. E o quinto nível de participação seria já tomada de decisões em conjunto. Seria aquela situação onde o líder chama as pessoas para tomar decisões, que também é raro, porque normalmente as empresas são hierarquizadas, elas são organizadas de uma forma que não permite que a tomada de decisão seja feita junto com a equipe. Então seriam essas as 5 possibilidades aí de uma escada de participação dentro daquilo que a gente chama de gestão. Quando eu falei que eu ia fazer a divisão entre aspectos de gestão e aspectos de liderança, quero chamar a atenção que se você ainda não sabe qual é a diferença entre gestão e liderança, eu tenho um vídeo que eu estou colocando inclusive o link aqui embaixo para você acessar e ver. Assim que terminar esse daqui, você já se conecta lá e vê o vídeo sobre a diferença entre gestão e liderança. Agora, falando da liderança e níveis de participação da liderança, da mesma forma, começaria com participação zero, que não seria nenhuma participação. Existem empresas cuja liderança não compartilha, não dá nenhuma abertura para as pessoas, para chegar no segundo nível, onde tem uma abertura, embora limitada para a participação, as pessoas já podem perguntar, já podem falar sobre alguma coisa, fazer alguma pergunta, alguma participação de uma forma bastante limitada. No nível 3, você entenderia que o time já teria uma corresponsabilidade pelo ambiente. Então, o líder divide com o time a responsabilidade pelo ambiente naquilo que se refere às próprias relações entre as pessoas. O líder ele não assume para si que tudo que acontece é responsabilidade dele. Ele começa já a fazer o time também entender que ele faz parte dessa
que tem responsabilidade nessa formação do ambiente, até chegar no nível mais alto, seria o nível 4, que seria uma autonomia para a solução de conflitos. É aquela situação que o líder ele fala para um ou para outro, vá lá e resolva com fulano, discuta com ele, tentem chegar a uma conclusão, porque vocês são maduros, vocês conseguem fazer isso. Então ele estimula, não é aquela liderança onde ele pega a opinião de um, depois pega a opinião de outro e fica fazendo essa mediação. Não, ele dá a oportunidade das pessoas fazerem isso e, obviamente, desenvolve as pessoas para que tenham maturidade para não levar os conflitos para o lado pessoal, tirar a parte pessoal do conflito, administrar a questão emocional para conseguir buscar soluções do tipo ganha-ganha. E o quinto nível seria o nível de abertura para questões socioemocionais. Então já é um nível de participação onde o líder oferece a oportunidade das pessoas falarem o que sentem. Basicamente é isso. Então, por exemplo, numa reunião de trabalho, numa reunião mensal ou mesmo uma reunião semanal, ele deixa um espaço, ele abre um espaço para que as pessoas falem de sentimentos, falem de aspectos emocionais que estão afetando o trabalho. Esse nível de participação, que é o nível mais elevado, é o nível necessário para a formação de times de alta performance, porque você precisa dar liberdade e dar vazão a essas questões socioemocionais para poder desafogar os aspectos que estão negativos e a pessoa ir para a tarefa, ir para o trabalho de maneira mais limpa e motivada. Também, se você não sabe como funcionam times de alta performance, eu tenho um vídeo que eu já coloquei nesse canal, que eu vou colocar também o link para você assistir ali embaixo e entender o que seria líder de alta performance e times de alta performance. Espero que com essas dicas de níveis de participação, tanto de gestão quanto de liderança, você consiga definir níveis de participação crescente da sua equipe. Com certeza, a participação vai gerar movimentos de engajamento muito maior, porque as pessoas elas se engajam quando elas participam, quando elas têm a possibilidade de fazer parte daquilo que está sendo decidido, daquilo que está sendo discutido. Encerrando mais esse vídeo sobre ferramentas essenciais da liderança, quero agradecer a sua presença, desejar muito sucesso no seu modelo de participação aí dentro das suas equipes e te convidar para assistir outros vídeos no nosso canal. Agradeço mais uma vez a presença e até o próximo vídeo.